Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É bem revoltante e desanimador a forma como as coisas acontecem no São Paulo, né? É aquilo que eu sempre falo aqui. Tem formas e formas de se perder. No futebol, perder ou ganhar, isso faz parte. Faz parte, perder, ganhar. O que não dá pra aceitar, o que não dá pra normalizar é a forma como o São Paulo perde alguns jogos, como acabou de perder pro Palmeiras. Não tem reação, não tem briga, não tem luta, não tem qualidade, não tem um chute pro gol. Isso é inadmissível. Se nós estivéssemos aqui discutindo, né? Jogou pra caramba, poderia ter entrado aquela bola na trave. Se o fulano não perde um gol, o São Paulo teve um grande volume, chutou várias vezes. Se nós estivéssemos discutindo aqui esse tipo de coisa, talvez não fosse tão problemático, talvez não tivesse tanto problema em perder. Mas a forma como perde é uma terra arrasada, é uma coisa que não dá esperança mais pra nada, porque nós vemos que pelo ímpeto, o nível, né, o ímpeto dos jogadores, a bagunça que é o São Paulo, em relação a técnico também, isso tira completamente as nossas esperanças. Galera, é bem triste mesmo, mas nós vamos falar bastante aqui nesse vídeo. Tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Nós temos vários problemas hoje. Claro que tem problema técnico, como nós já sabíamos da questão da qualidade do Roger Machado. Eu cheguei aqui e falei, galera, não adianta, nós temos que apoiar. Agora eu escolhi acreditar, porque não tem o que fazer. Ele já chegou, ele já é o técnico de São Paulo, é um nome que ninguém queria, foi o maior... O Roger Machado já tá demitido, né? É só uma questão de tempo, só não sabemos se ele vai ser demitido no meio da semana, ou no outro final de semana, ou daqui um mês, ou daqui 2 semanas, 3 semanas. A verdade máxima é que ele já está demitido de São Paulo, ele já chegou demitido. Foi o maior índice de rejeição que eu já vi de um técnico, acho que não maior do que o Sr. Valdemar, né? Seu Valdemar, lembra no Flamengo? E o próximo técnico que virou meme é o Sr. Valdemar. Sr. Valdemar. Valdemar é o... né? Os caras não deixaram nem chegar o Sr. Valdemar lá. O tal do Sr. Valdemar. Então, o Roger, ele teve, tirando isso, foi o maior índice de rejeição de um técnico, acho que na história, né, quando foi contratado, pela aceitação da torcida e pela carreira do Roger Machado. Nós sabemos do que ele é capaz. Eu estava torcendo, é claro que ainda é cedo para falar, mas nós estávamos torcendo para o Roger Machado ter o melhor momento da carreira dele no São Paulo, algo que é difícil acontecer. É claro, ele acabou de chegar, mas pelo que nós conhecemos do Roger, dificilmente ele acerte esse time. E aqui vem um problema muito maior, que eu escuto todo mundo falar, porque o Roger, a verdade é que ele é um técnico fraco. Nós já sabíamos disso. Nós estávamos com aquela questão, eu particularmente estava numa questão de torcedor. Agora é torcer, vamos torcer pro Roger acertar, vai que ele chega, vai que ele tem o melhor momento dele. Como nós já vimos várias pessoas terem o seu melhor momento da carreira no São Paulo, como o Sabino, que sempre foi um zagueiro de médio para fraco, hoje joga uma barbaridade. Vários jogadores, o Caleri nunca foi grande destaque em outros clubes do São Paulo, para mim tem a melhor fase, teve suas melhores fases no São Paulo. Então a gente sabe o que é isso, um jogador se transformar no São Paulo. E tem muito disso para técnico ou para jogador. O Jadson no São Paulo eu nunca gostei. No Corinthians ele entregou. Conheço muito corintiano que adora o Jadson. Eu não suportava ele no São Paulo. No Corinthians ele teve outra fase da vida dele, né? Ganhou título lá, a torcida adorava o Jadson. Então o futebol tem isso. O Pato não jogou nada no Corinthians, no São Paulo jogou bem. Teve um momento que jogou muito bem, principalmente com o Osório, que pra mim era um técnico fraco também. Acontece que... Vocês estão prestando atenção? Acontece que tem um problema muito grande em discursos safados e canalhas que nós enfrentamos hoje, discursos errados e canalhas que são para destruir o São Paulo, e eu vejo gente da mídia tradicional do São Paulo, eu não gosto de falar de mídia alternativa, de mídia tradicional, mas existe isso, e eu vejo gente canalha da mídia tradicional do São Paulo, e gente que fala que é São Paulino e que para mim odeia o São Paulo, com discurso em relação a técnico, né? Em usar de motivo, usar de referência o trabalho do Crespo para criticar o Roger Machado ou algum outro. E aqui, detalhe, parênteses,
Eu não estou defendendo o Roger Machado, eu sempre achei um técnico fraco. Era um nome que eu não queria. Me irrita muito ter o Dorival. O Dorival, antes de ir pro Corinthians, estava esperando o São Paulo, e o Renato Gaúcho, antes de ir pro Vasco, estava esperando o São Paulo. Então, te digo, o que você quer dizer com tudo isso? O que tem a ver o Crespo? Porque agora estão lotando as redes sociais do Crespo, né? Muitos torcedores, olha aí, tá vendo? Não era pra demitir o Crespo. O Crespo, pra mim, eu não gosto do Roger, mas eu gostei da demissão do Crespo. Eu não acho o trabalho do Roger Machado bom, mas eu achei bom a demissão do Crespo. A demissão do Crespo, pra mim, foi o acerto. Só que assim, essa diretoria imunda, lixo, nojenta, essa diretoria lixo não traz técnico. É aí que mora o nosso problema, porque a gente vê pessoas criando discursos em volta de técnicos que não prestam, que não servem, e vocês vão entender exatamente tudo que acontece em relação a técnico de São Paulo agora, com isso que eu vou explicar aqui. Nós não ficamos discutindo Zubeldia, mas o Zubeldia, quando ele chegou, não sei o que lá, pra mim um técnico fraco, um técnico lixo. A gente não fica discutindo Crespo, pra mim um técnico fraco, pra mim um técnico que já tinha falado que não ia ganhar nada, que a torcida já não era pra esperar nada do trabalho dele. Pra mim uma coisa assim patética, surreal de um treinador, de um cara de esporte, porque o futebol é um esporte. Um cara de esporte jogar a toalha em termos de competição no nível que ele fez. Pra mim isso é uma falta de respeito, foi uma falta de respeito gigantesca com o São Paulo. O Roger não faz isso, mas nós sabemos que o trabalho do Roger Machado tem tudo pra dar errado com o que nós conhecemos dele dos outros clubes. Não é à toa que a gente não gosta do trabalho do Roger Machado, é porque nós conhecemos ele de outros clubes. Então o problema está aí. Essa gestão imunda e canalha e suja e escrota, ela não traz técnicos. O último que trouxe ganhou uma Copa do Brasil. Quando trouxe um técnico, ganhou a Copa do Brasil. O resto não traz. Diniz. O Ceni é diferente, que o Ceni era uma aposta. Eu não gosto do trabalho do Rogério Ceni, mas o Ceni ele era uma aposta, e o Rogério Ceni ele é muito grande no São Paulo. Então o Ceni eu acho ele diferente, tá? Diante de tantos erros absurdos de contratação de técnico. Desde o Diniz, pro Crespo, pro Zubeldia, pra Carpini, agora pra Roger Machado. Percebe que não tem um treinador de verdade? Quando trouxeram foi o Dorival e ganhou a Copa do Brasil. Então fica um discurso, nós discutimos técnico quando nós não temos técnico à altura para discutir. Se nós tivéssemos o Jorge Jesus em 2024, Renato Gaúcho demitido em 2025, acho que daria para nós conversarmos. Pô, peraí, mas o Jorge Jesus ele errou aqui, ali. Dava pra ter ganho aqui, foi uma sacanagem que aconteceu, foi um problema. O Renato Gaúcho ele brigou com o fulano de tal. Mas o Dorival, percebe que teria uma discussão. O Luiz Castro veio, não era pra ter contratado aquele português, ele teve problema. Percebe que teria uma discussão de futebol, alguma coisa diferente, uma proposta, só que nós não conseguimos nem chegar nessa conversa, porque só chega técnico absurdo no São Paulo, de menor expressão, que não deveria vir pro São Paulo. Não teve carreira o suficiente para vir pro São Paulo. É por isso que fica essa discussão idiota entre nós, que é criada de propósito para nos distrair, para nos atrapalhar. Mas não era pra demitir o Crespo. Mas o Zubeldia errou. Olha aí, tá vendo? Vai repetir o que fez com o Zubeldia, vai repetir com o Crespo. Olha aí, o Carpini não era tão culpado. Olha aí, trouxe esse lixo desse Roger Machado. Percebe que nós estamos discutindo técnico, sendo que nós não temos técnico à altura. Se tivesse chegado, até mesmo um Tite, que eu não suporto, tem um nome, tem uma carreira. Eu não queria o Tite. Acabou de fazer outro trabalho péssimo no Cruzeiro, sempre achei ele ridículo na seleção. O Tite teria mais justificativa para vir pro São Paulo do que o Roger Machado, do que o Crespo, do que o Zubeldia, pela carreira, pelo que ganhou. Eu não queria, eu acho que ele faria um trabalho péssimo no São Paulo, eu não queria de jeito nenhum o Tite. Mas entendeu o que eu tô querendo dizer? Teria uma lógica contratar o Tite. Teria uma lógica contratar o Renato Gaúcho, assim como teve lógica trazer o Dorival naquele momento que ganhou, como teria uma lógica tentar um Jorge Jesus, um Luiz Castro. Daria para nós pelo menos discutir futebol. Agora a gente não discute futebol, a gente discute escolha de canalhas que estão no comando da diretoria de São Paulo, que parecem que trazem técnicos lixo para não incomodar esse elenco safado que tá no São Paulo.
esse elenco acomodado, que não é ruim. Pra mim, de novo, o São Paulo não tem um time ruim. Pra mim, o São Paulo é uma bagunça e falta cobrança. O Roger Machado vai conseguir cobrar esses caras? Vai ter muito trabalho pela frente. Vai conseguir cobrar? Acho que não. Contra o Palmeiras, a gente vê um time ruim tecnicamente? Eu não vejo um time ruim tecnicamente. Eu vejo um time sem comando, sem treino, um time apático, um time preguiçoso. Eu vejo tudo. Eu só não vejo pegar jogadores de forma individual, a gente sabe. Eu adoro o Lucas Ramon. Sabino jogou muito bem contra o Palmeiras. Alan Franco é bom zagueiro. O Enzo Dias não foi bem, mas o Enzo Dias é um jogador que a gente gosta. Lucas Ramon, pra mim, é um baita lateral direito. Danielzinho e Marcos Antônio. Danielzinho não jogou nada, mas pra mim joga muito bem. Marcos Antônio. Caleri, um excelente centroavante. Caulino jogou bem e o Luciano é cara ele fora do São Paulo. Mas o Luciano sempre foi um cara decisivo, né? Tem muitos torcedores que adoram o Luciano. Então a gente vê que falta outros. Não é qualidade técnica. Esses jogadores têm qualidade técnica, eles têm características interessantes para um técnico poder extrair. Mas a gente vê que isso não acontece no São Paulo. E fica todo esse discurso em volta do treinador. Então agora, de novo, vai começar. Se o Roger Machado ganhar o próximo jogo, ganhar 2 jogos e perder o próximo e não ganhar nada, como é o que muito provavelmente aconteça, vai começar todo esse discurso de novo. Tá vendo? O problema não é técnico. Olha aí, não era pra ter demitido o Crespo. Olha aí, ó, vai demitir o Roger da mesma forma como fizeram com o Crespo com o Zubeldia. Só que não. Nós não estamos discutindo técnicos que estão à altura de treinar o São Paulo, de vir pra cá. São treinadores que não se justificam vir pra cá. Então nós não podemos avaliar o Crespo como se ele fosse o Jorge Jesus, o Felipe Luiz, o Renato Gaúcho. Nós não podemos esperar um ano desse cara que nunca ganhou nada pra ele fazer algum trabalho para ele fazer algum trabalho que ele não vai fazer pelo São Paulo. Se ele nunca ganhou nenhum título brasileiro, se ele nunca ganhou nenhum título de expressão lá fora, o que vai adiantar? Igual o Zubeldia. Por que defendeu o Zubeldia se ele nunca ganhou nada? No que nós podemos nos agarrar a defender esses caras? É igual com o Roger Machado. Agora nós não temos no que nos agarrar para defender o Roger Machado. Então o problema não está na torcida, não está em impedir o técnico fora, porque isso é muito plausível, muito pertinente, está certo. O problema é uma diretoria safada, nojenta, imunda, que não traz os técnicos. Tem lá o Cuca com o problema dele, mas eu preferiria muito o Cuca, depois do Dorival, perder o Dorival, você tem um Cuca ali. Eu preferia muito mais o Cuca, pra mim é muito mais técnico, pra mim tem um currículo muito melhor. Seria muito melhor ter um Dorival, um Cuca, um Renato Gaúcho, não seria? Pode dar errado, pode perder, mas não seria melhor? Vocês não têm essa impressão? Então o problema tá aí. A gente discute em cima de técnicos que não são técnicos para treinar o São Paulo. Não pode. A gente trata o Crespo como se ele... não, mas tem que esperar. Como se ele tivesse ganho uma Libertadores... Como se ele tivesse ganho uma Libertadores... uma Copa do Brasil e tivesse indo mal no Brasileiro. A conversa em cima do Crespo, por exemplo, tô citando bastante o Crespo porque ele é um exemplo prático. A conversa em cima do Crespo é como se ele tivesse ganho a Libertadores de 2024, chegado em segundo no Brasileiro de 2025. Ah, não era pra demitir. A conversa parece que é essa. Vocês são loucos de demitir o Crespo. Parece que é isso. Parece que ele ganhou a Libertadores de 2024 e chegou em segundo no Brasileiro de 2025. E aí a diretoria demite. Parece que é isso, né? Mas esse cara nunca ganhou nada. Não se justifica e a gente vê que o trabalho em campo é ruim. Então o problema tá aí, em fazer análises em cima de treinadores que não deveriam estar no São Paulo. E está acontecendo a mesma coisa agora com o Roger Machado por conta dessa diretoria safada, imunda, escrota. E que blinda jogador. Porque esse Luciano era pra estar fora do time. Eu queria esse cara muito longe e eu vou explicar pra vocês também porque eu queria esse cara longe do São Paulo agora. Agora. Eu nunca vi, primeiro, que pra embasar isso aqui que eu tô querendo dizer, pra ficar muito claro o que eu tô querendo falar, todo mundo tem a impressão que o Luciano ele manda no time. Vocês não têm essa impressão? A impressão, não tô falando que ele faz isso. Eu tenho a impressão de que o Luciano ele é meio que um dono do time. Que ele é um dos líderes, todo mundo sabe. Tá na mão do Lucas, do Caleri e do Luciano, né? E alguns outros. Parece. As informações que chegam, a impressão que nós temos é que eles mandam realmente. Que as coisas acontecem ali da forma como eles querem. Parece que no final do Crespo ele teve uma tretinha com o Lucas, com o empresário, tinha um dissabor ali, tinha um probleminha e o Crespo foi mandado embora.
Tudo bem que não tem que blindar jogador pra demitir técnico, mas o técnico não fazia trabalho bom. Por isso que eu acho que foi certo a demissão do Crespo. Agora, nós temos essa impressão de alguns jogadores. Nós sabemos que isso acontece porque nós respiramos São Paulo. Nós estamos 24 horas por dia acompanhando esse time, acompanhando esse clube. Então nós torcedores, fanáticos, a gente sabe o que acontece. A gente está acostumado, a gente acompanha futebol a vida inteira. A gente sabe mais ou menos como a banda toca. E aí eu tenho a impressão que esse Luciano ele manda no São Paulo e ele coloca muito o ego dele na frente do São Paulo. É por isso que eu quero esse cara longe. Eu quero ele muito longe. Ah, o Luciano ele é decisivo. Ah, você é ingrato. Eu não acho o Luciano um mau jogador, um mau atacante. Mas por essa postura dele, por algumas atitudes dele, eu quero ele fora do São Paulo. Acabou, chega desse cara no São Paulo. Porque assim, eu nunca vi o Kaká tentar mandar no São Paulo da forma como eu vejo o Luciano tentar mandar. Eu nunca vi o Hernanes tentar mandar no São Paulo da forma como eu vejo o Luciano tentar mandar. O Rogério Ceni eu nunca vi tentar mandar no São Paulo da forma como o Luciano tenta. Um comando forçado, tipo assim, eu sou o 10, eu que mando aqui. Isso é o que eu vejo no Luciano. É por isso que eu quero que ele vá embora. O Rogério, ele mandava muito porque ele era muito grande, ele era melhor que os outros. Então chegava em determinados momentos que os técnicos, os dirigentes, Rogério, monta a zaga aí, com quem que você acha, você analisando quem que você acha que você deve trabalhar. Aí o Rogério ele acabava mandando, mas ele não fazia um comando forçado. Ele acabava mandando e comandando porque ele era muito grande, ele sabia ganhar jogos. Não era uma coisa forçada como eu vejo com o Luciano. Ele torcer nariz para alguns jogadores, dar bronca em jogadores, fazer corpo mole em campo. Se ele faz gol, tá bom. Eu não vejo isso nesses caras, nesses nossos ídolos. Nunca vi o Kaká fazer isso, nunca vi o Hernanes, nunca vi o Rogério Ceni. Nunca vi o Lucas Moura. O Lucas Moura agora tá muito mal e não tá nem aguentando jogar. Mas em 2012 e em 2023, eu não vi o Lucas Moura tentar mandar no São Paulo. Eu vi ele querendo jogar bola, querendo ganhar título pelo São Paulo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então o Luciano, por essa conduta, pelo momento que chegou o São Paulo, e ele não vai embora, né? Vai até 2028, 2029, não sei. Quando chega lá, vai até 2032. Parece que é até quando ele quer. Então, pra mim, ele não é um centroavante, um atacante ruim. Não é. Prefiro mil vezes ele em relação ao futebol do que André Silva e Tapia. Só que essas atitudes de comando, que pra mim aparentemente prejudicam muito o São Paulo, eu simplesmente não aguento mais ver. E parece, né, que a gestão aí, a diretoria, eu não vou nem mencionar o nome do novo presidente, porque agora nós temos um presidente, parece que ele é Rui Costa, falando do Rui Costa, vou falar. Parece que ele é presidente e diretor de futebol, parece que ele virou tudo no São Paulo, né? Parece que ele virou o comando máximo no São Paulo. Parece que eles trazem técnicos que é pra não incomodar jogador. Traz técnico de menor expressão, que é pra não incomodar jogadores igual o Luciano, que aparentemente manda no time. Então é porco, é sujo. E aí a gente fica aqui discutindo técnico que não vale nada, técnico lixo, que nem deveria ter vindo pro São Paulo. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, por essas e outras, pra mim, o Luciano tinha que estar fora. Há muito tempo do São Paulo, eu não aguento mais esse cara. Não aguento mais. Ele é ruim, tecnicamente? Nem acho tão ruim. Acho que como atacante ajudaria muito o São Paulo. O que não dá é pra tratar o Crespo como o Guardiola, como o Zidane, né? Isso não dá. Como não dá pra tratar o Crespo como o Messi. Ele é tratado no São Paulo como se ele fosse o Messi. Ele não joga bosta nenhuma faz muitos anos. Tem fases. Quando trocam um técnico, ele faz 3 jogos bons. Tratam ele como se fosse o Messi. Você tá louco? Fala mal do Luciano. Como assim? É o decisivo. Esse tipo de atitude, comentário faz nós estarmos onde estamos hoje.